Fala galerinha do mal, tudo bem? Dando início à nossa série de analisando as classes, pelo menos as que a gente gosta, na próxima expansão do WoW Midnight. Eu queria começar pelo Druida Feral. Por que pelo Druida Feral? Porque ele é um exemplo que eu tô mais próximo e a gente consegue fazer de uma maneira mais objetiva. A gente está no canal aqui do Cyber TV, vou deixar na descrição aí, que ele tem acesso ao alpha. E esse cara, ele joga muito de feral, né? Então ele é, pô, mainzão feral e tal. E qual que é o barato aqui, cara? A filosofia da Blizzard agora para as classes é diminuir drasticamente as suas complexidades, né? Eu já fiz um vídeo aí falando o quanto eu amo esse comportamento da Blizzard, o quanto eu estou realmente empolgado com isso. Isso é muito bom pro jogo. Só que a gente está vendo aqui uma análise a partir de um cara que é top 1% de jogadores. Ele é um cara, ele é um pro player, digamos assim, naquilo que, né? E no final das contas, já adiantando para você, a opinião, ele nem deu a opinião dele, porque como eu falei na live, ele não teve coragem. Eu vou explicar o porquê. Ele sentiu que era legal poder ter um personagem menos complexo e não ter que pensar tanto na hora de você chegar para fazer uma rotação. Por que que acontece? O druida ele funcionava de uma maneira que a Blizzard nomeou, disse lá no texto e tal, no Blue Post. A gente tinha um sistema de snapshot. O snapshot no feral basicamente é você saber a hora certa de aproveitar todos os buffs. Só que nem todos os buffs são tão claros para o jogador. Alguns buffs são meio que ocultos, são meio que invisíveis na complexidade da rotação. Você não consegue nem ver através da árvore. Você tem que meio que entender de um nível muito profundo da classe para você fazer o snapshot, que é basicamente você acertar algumas skills, principalmente seus sangramentos, seus finalizadores, numa janela de onde seus danos estão totalmente buffados com todas as skills que modificam suas habilidades. Isso exige um certo nível de complexidade, que o Feral é um bom exemplo disso, mas outras classes também têm, e a Blizzard está trabalhando em todas as classes. O Psybeer que ele lembrou bem, né, que tipo, o contexto para o Feral é de que todas as classes estão passando por isso, e na opinião dele o Feral ele se salvou. Por quê? Porque ainda sobrou alguma complexidade para o Feral, onde outras muitas classes perderam de uma maneira mais drástica a sua complexidade. Ponto 1, que muitas dessas classes perderam sua complexidade porque ainda é uma alfa e eles jogam, pelo que eu entendi, eles jogaram muita coisa, muitas classes para sua forma básica para poder desenvolver a partir dali sem tamanha complexidade. Não que vá ficar necessariamente daquele jeito, puro assim, é básico até demais, como por exemplo o Fire Mage e tal. O Feral, por outro lado, já está mais pronto, porque ele já vinha sendo trabalhado há mais tempo. O Decan Holy, mesma coisa, já está mais pronto. Então acredito que muitas outras classes ainda vão ganhar algumas camadas, mas ele ter falado, por exemplo, de que o Feral se salvou é porque ele e ele conclui depois aqui no raciocínio dele, de que ele prefere uma coisa mais complexa. Só que é curioso que a Blizzard ajudou a gente aqui com a classe, tornando as habilidades mais simples. Todos os bônus, ele destaca isso aqui, deixa eu ver aonde aqui. Ó, aqui nessa rotação, olha para a barra de skill, você vai ver que o ícone das skills vão mudar para indicar que aquela skill está com bônus, com o tal do que a gente chama de snapshot. Você vê aqui, ó, lá, ele vai usar ali, ele vai usar um cooldown aqui, que é esse F1 dele, tá? Que é o Tiger Fury, certo? Ele vai buffar as skills dele, ele vai estar com bônus de dano, certo? Ó, vai usar, pum, as skills mudaram. Ou seja, já tem até um elemento visual mostrando para você de uma maneira muito mais direta que aquelas skills estão sendo beneficiadas pelo seu buff Tiger Fury. Então, basicamente, todo esse snapshot invisível que a gente tinha com vários sistemas na árvore do Feral foi resumido a um cooldown que é o Tiger Fury, né? E ao você sair do Stealth, que também, quando você ganha bônus quando você sai do Stealth, que eles facilitaram algumas coisas. Então ficou muito fácil você executar o bônus das suas skills, mas também enxergar isso. E a Blizzard tem feito isso nas classes. E o Feral, ele tinha o Blood Talons, que era um talento que funcionava basicamente assim. Você tinha que usar 3 skills geradoras de combo point numa janela de 4 segundos.
certo? E aí você ganhava 3 stacks que bufavam suas habilidades finalizadoras. E aí você tinha que rastrear manualmente esse buff, gerar combo point para gastar essas 3 habilidades finalizadoras com combo. Aí você usava uma, gerava outra, e aí quando fosse usar a última, você já tinha que estar gerando o combo point na janela de 4 segundos para gerar novamente mais 3 stacks. Para quando você terminasse aqui, você repetisse o processo. Era extremamente complexo e era a opção que dava mais dano para o feral, certo? Sendo que tudo isso acontecia com algumas janelas de proc. Você procava algumas coisas aqui, por exemplo, que bufavam a sua habilidade de sangramento. E aí você tinha que renovar o sangramento dentro dessa janela de bônus, ao mesmo tempo mantendo uma sequência para gerar seu Blood Talons. O que a Blizzard fez com essa habilidade Blood Talons? A mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Ela tirou do jogo. Esse sistema não existe mais. E eu adorei. Apesar de eu estar acostumado, ela realmente dava uma dor de cabeça. Mas eu sou um cara casual. Eu, às vezes, nem jogo de feral. Eu faço delve, heróica no máximo, quando eu tenho paciência, KSM. Se quiser, me esforço, pego um portal, dependendo da temporada. Ok, esse aqui é o top 1% jogador. A conclusão dele no final disso foi a seguinte. Primeiro também que o feral ganhou uma coisa visual aqui muito boa. Ó, essa habilidade é muito incrível que ele ganha. Ele ganha um upgrade ali do... Ó, tá aqui, ó. Olha lá. Essa habilidade ficou muito show, cara. Olha isso. O feral, ele acaba aparecendo em todos os inimigos. É um cooldownzinho, se eu não me engano, de 40 segundos. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Cara, é incrível isso. Então, além dos elementos visuais, né? Tanto na barra de skill. Isso aqui é incrível. Achei isso aqui incrível. Isso aqui já dá pra virar main. E aí, qual foi a opinião dele? Ele falou, olha... você tinha que fazer toda uma preparação de como você ia fazer o seu opening, de espalhar os sangramentos, gerar os combo points, fazer tudo isso. E em um determinado momento, ele se sentiu bem de chegar e só fazer a rotação. É só chegar e jogar, eu não tenho que pensar muito, eu não tenho que fazer uma grande preparação e nada. Só que ele, como endgamer, sentiu isso de uma maneira com culpa. Ele se sentiu culpado. Por toda vez que ele elogiava, ele falava, mas... não parece certo, sabe? Ainda não vou dar minha opinião. Tudo bem, tá cedo, vai ter muita coisa pra rolar, mas ele meio que quis assim, falar, pô, tá legal, tá gostoso, tá suando o videogame, mas pra mim não, sei lá, sabe? É como se eles precisassem de uma validação de serem bons jogadores ou de serem referência. E eu acho que isso sempre foi o mal do World of Warcraft. Só que a minha percepção recente é que se alguma coisa é mal pro top 1% de jogadores, essa coisa é boa pro... essa coisa é boa pro jogo. O Feral, ele já tinha dado uma facilitada, tá? Nos últimos anos. E agora aqui ele tá explicando de novo aquela coisa que quando ele ganha o bônus, ó, ele entrou em invisibilidade, ele buffou a skill dele aqui, tá? Então a skill mudou, tá vendo? Então, basicamente, esse é o controle que você vai ter que fazer. Antes era extremamente mais complexo. E ele sente falta dessa complexidade. Certo? Ele sente falta de ter que pensar, de raciocinar, de ter que fazer uma faculdade, de ter que... Ele não, por acaso, porque ele é realmente bom na classe. Mas muito... não, eu gosto que seja complexo. Pra quê? Pra tacar um monte de addon na tela? Porque é isso que acontece quando você cria uma classe complexa. Você vai criar uma cultura de addon, de jogadores usarem um monte de rastreadores de aura e o jogo se tornar aquilo que ele se tornou, né? Então adianta você ter complexidade se você vai recompensar com essa complexidade em dano um jogador que na verdade nem usufrui de uma qualidade dele, usufrui sim de um sistema de informação que o jogo te dá através de addons, sendo que ele mesmo perguntou para a Blizzard, a Blizzard poderia dar opções na árvore como a gente tinha antes, o Blood Talons era uma opção. Você podia causar menos dano num estilo de jogo mais simples. Ainda tinha alguns snapshots, mas definitivamente era um estilo de jogo mais simples. E por que não mantinha? E a resposta da Blizzard foi ótima, porque no contexto do jogo, na briga contra addons, pelo menos addons
de combate, que você usa em combate, você ter uma classe que te recompensa mais em dano, que é mais complexa, só vai fazer uma cultura do jogador pagar essa diferença de dificuldade com auxílios de addon, com um monte de aura, com um monte de coisa apitando, com um monte de coisa alertando, com um monte de coisa brilhando. Então, o que adianta você adicionar complexidade se, no caso, o jogador vai furar tudo isso com um sistema de addon que enfeia o jogo, que enfeia o produto, que cria uma barreira para novos jogadores, que cria burocracia para você começar a jogar e principalmente entender a classe, né? Então prejudica o jogo, prejudica a cultura do jogo e não faria sentido, na minha opinião, você ter esse sistema, já que no final das contas todo mundo vai usar uma bengala. Deixa o jogo com uma dificuldade básica que a gente possa usufruir dentro do universo e das mecânicas do próprio jogo, como eles têm feito aqui através dos visuais, na barra e tudo mais. É perfeito? Tá perfeito? Cara, isso só o tempo vai dizer. Na verdade, nem perfeito vai ficar. Mas eles têm tido uma atenção para a classe que é muito interessante, tá ligado? Pensando assim nos detalhes que eu particularmente gostei muito, né? Então, no Feral aqui, a gente tem um Chomp, que é uma skill que a gente usa quando a gente tem abaixo de 30% do nosso recurso de energia, que é como se fosse a mana. Cada personagem tem um recurso, o nosso é energia, né? O do Guerreiro é Fúria, por exemplo, enfim. E aí, quando a gente está sem energia, a gente pode usar esse cooldown. Então, até pensando no downside, né? Por quê? Porque a Blizzard pensou em desacelerar o jogo. Tudo isso está escrito, tudo isso é institucional. Tá? Eles querem desacelerar o jogo, simplificar, enxugar. Eu acho isso ótimo. Eu nem acreditava que isso ia acontecer. Eu estou vivendo um sonho. E aí, naturalmente, vai existir o downside, que é quando o seu personagem está sem recurso, só naquela parte ali de manutenção. E aí, pensando nisso, eles começaram a colocar cooldowns, que é até curioso, que você usa justamente quando você está com baixo recurso. Então, o Chomp é um cooldown de dano que você pode usar só quando você está abaixo de 30 de energia. Isso é muito bom. Geralmente a gente quer ter energia para usar nossas skills. E se a gente não tiver, tem uma skill que usa abaixo da energia. Então, eles já estão começando a pensar o nível de colocar skills por um período de manutenção para que o jogo se mantenha interativo, dinâmico, só que com uma leveza e com uma fluidez melhor. Minha preocupação, então, para a gente encerrar, é jogadores como ele, por mais maneiro que ele seja, por mais mérito que ele tem em tudo e por mais que, lógico, que a opinião dele tem que valer, eu acho que o meu medo é o alpha, o feedback, o retorno dessa fase crucial de experimentação estar justamente na mão de jogadores top 1%, tá ligado? Essa é a minha maior preocupação com essa alpha, de tipo assim, a Blizzard desenvolver toda uma filosofia que vai na direção perfeita e ideal para a saúde do jogo, só que a experimentação está na mão de pessoas que pensam no top 1% e no viver profissionalmente. Esse cara em questão, por exemplo, ele narra profissionalmente eventos da Blizzard, ele narra eventos competitivos profissionais, ele vive da complexidade do jogo, é o trabalho dele usufruir da complexidade do jogo, né? Tanto jogando, tanto narrando, tanto quanto um ofício. E me preocupa que as pessoas que ganhem a vida a partir desse segmento do jogo sejam as pessoas que estejam com a mão para poder opinar e dar um feedback na fase mais fundamental e embrionária do desenvolvimento, enfim, de uma nova filosofia de acessibilidade e tudo mais. Espero que dê tudo certo aí. Tamo junto.